recuperação judicial. O Vasco entrou em recuperação judicial. O que quer dizer a recuperação judicial? A grosso modo, para o torcedor entender. Durante um período de um ano, mais ou menos, o Vasco não tem que pagar as dívidas antigas dele e, portanto, essas dívidas são empurradas para frente com uma nova forma de pagamento, de financiamento, etc. Mas, quando você não cumpre a recuperação judicial, você tem problemas muito mais sérios do que você tem com as suas dívidas do dia a dia. O que isso significa? Que o presidente em exercício do clube paga, muito provavelmente, com as coisas dele. Então, como há muito tempo a gente reclama disso, né? Neste caso nós estamos vendo um presidente de clube colocar o dele na reta, literalmente. Porque se alguma coisa sair errada nessa recuperação judicial, quem perde as suas coisas pessoais é o Pedrinho, que é o atual presidente do Vasco. Então, é mais uma atitude que o Pedrinho toma para tentar dizer pro torcedor com atos e não com palavras o seguinte, ó, eu acredito no que eu tô fazendo, e o que eu tô fazendo é sério, porque se não fosse eu não botava o meu na reta aqui. E ele tá botando de novo o dele na reta. Então a recuperação judicial significa isso. O que pode gerar de ruim na recuperação judicial? Gerar um acúmulo de caixa pro Vasco, num primeiro momento, que o Vasco não tá acostumado a ter. E amanhã ou depois, algum vascaíno influenciador aparecer lá e falar assim, torcedor, mas o Vasco tem 100 milhões de caixa. E aí o cara fala, pô, mas não contratou um zagueiro com 100 milhões? Não, peraí. A partir do ano que vem, do ano depois, do primeiro ano da recuperação judicial, você tem que pagar em dia todo mês. Se você não pagar, você vai ter problema sério. Então, esse dinheiro em caixa é o dinheiro que você vai usar para pagar as suas contas a partir do ano seguinte. Para isso que você faz a recuperação judicial, para você se organizar, né, ter o dinheiro para você poder pagar as parcelas e tal, e ficar, ao longo do período que você fizer o acordo lá de pagamento, você ficar tranquilo. Então, o dinheiro que pode entrar para o Vasco neste ano, em virtude do não pagamento das dívidas, não é um dinheiro em caixa. Tá? É um dinheiro que ele vai instalar para que o Vasco continue né, podendo ter condição de se organizar para pagar lá na frente. Então, recuperação judicial é mais ou menos isso, para dar um fôlego para o Vasco dar uma respirada para tentar sobreviver. Não tem SAF nenhuma na mesa do Vasco, repito, insisto nessa informação, tem gente mentindo pra você, não tem nenhum documento na mesa do Vasco pro Vasco assinar e concordar com SAF nenhuma. O Grego sequer veio ao Brasil, não tem nada. Tudo viaja da cabeça do torcedor, iludido aí por clickbait, porque não tem nada. O que tem é uma conversa. E essa conversa, meu irmão, conversa, né? Tu pode ter 50 conversas no teu WhatsApp e não tá comendo ninguém, né? Então, conversa. O Clube de Regatas Vasco da Gama, CRVG, reiterando seu compromisso com a transparência e o respeito a toda a comunidade vascaína, informa que deu entrada no pedido de recuperação judicial da Vasco SAF e do CRVG na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Após concluir com êxito as etapas de mediação, é a hora de a instituição avançar para a próxima fase. A recuperação judicial é fundamental neste momento, uma vez que reforça o comprometimento com o presente e o futuro do Vasco da Gama. A reestruturação, iniciada em junho de 2024, tem como objetivo restabelecer efetivamente a saúde financeira do clube e da SAF. Esse processo segue contando com o suporte da Álvares e Marçal e de renomados escritórios de advocacia altamente especializados. A recuperação judicial é fundamental para aumentar a segurança jurídica, criando um cenário de previsibilidade e estabilidade financeira, favorável para atrair novos investidores e, eventualmente, uma futura negociação pautada pela responsabilidade. O CRVG e a Vasco SAF reafirmam que as operações do dia a dia e os investimentos no futebol continuarão, assim como o pagamento em dia dos salários dos profissionais, atletas e demais obrigações. Decisões difíceis, mesmo quando amargas e impopulares, não diminuem a convicção e a determinação da atual administração de enfrentar esse desafio de maneira firme e responsável. Ou se encara a realidade, ou corre o risco de seguir repetindo os erros do passado. As informações sobre o processo de recuperação financeira serão atualizadas através do canal oficial de comunicação do clube. Saudações vascaínas, Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, e Carlos Amodeu, presidente e CEO da Vasco SAF. Newton Santos, no primeiro momento, obviamente que eu também sou do time que olha e fala assim, pô, mas aquele gramado não é melhor pro Flamengo? É um jogo mais rápido. Em tese é melhor pro Flamengo. Mas tem alguns outros poréns que a gente consegue entender as duas lógicas. Cara, esse é o tipo da decisão que ela vai ser julgada quando a bola parar de rolar. Quando o juiz apitar o final do jogo, se o Vasco tiver empatado ou ganhado o jogo, a gente vai falar, pô, puta decisão inteligente. Se o Vasco tiver tomado uma porrada, ninguém vai falar, tomaria porrada de qualquer jeito todo estádio. Vão falar assim, puta cagada, perdeu o causa do Engenhão. Então assim, o Vasco tá tomando a atitude que ele quer tomar, do jeito que ele acha que tem que tomar, que na verdade não vai mudar tanta coisa assim, né? O que o Vasco tá tentando fazer é exatamente algo que não fique na mesmice. Por quê? Porque a mesmice do jogo, no entendimento do Vasco, é a vitória do Flamengo. E esse é o entendimento de todo mundo. O normal desses dois jogos é o Flamengo ganhar. O que o Vasco tá tentando fazer? O Vasco tá tentando
criar alguma coisa que dê um fato novo pro jogo, um estádio, qualquer coisa que dê um fato novo pro jogo para que o Vasco possa talvez tirar o Flamengo um pouquinho da zona de conforto. Por quê? Porque você dá pro Flamengo falar, Flamengo, você é melhor, você tá melhor, você vai jogar 2 jogos na sua casa, no seu estádio, com a mesma logística, com a sua torcida, no mesmo lugar. Cara, a tendência é o Flamengo ganhar os 2 jogos. Então, o que o Vasco tá pensando em fazer? Cara, já que eu não posso usar São Januário, porque não vão me permitir, a polícia não vai permitir, é perda de tempo do Vasco ficar discutindo isso com a polícia. Se eu levar esse jogo pro Newton Santos, eu mudo o gramado, eu mudo o estádio, eu mudo a logística da torcida, eu coloco a torcida do Flamengo num lugar pior, né? Eu dou uma mudada no ambiente, que dentro de campo pode ser negativo, tecnicamente pro Vasco na questão do gramado, e aí vem o lado dos jogadores, que é quando o Vasco tem que consultar os seus jogadores. E isso foi feito pelas informações que eu tive com 3 ou 4 jogadores e assessores que eu conversei, e falaram que eles também participaram dessa conversa. Ou seja, não foi uma decisão de cima para baixo. Os jogadores do Vasco foram ouvidos, pelo menos uma parte deles, sobre jogar ou não no Newton Santos. E a maior parte deles diz que gosta de jogar no Newton Santos e que gosta da ideia. E, portanto, essa é uma decisão coletiva do Vasco, que parte também de dentro do vestiário e não só de cima para baixo. Os jogadores concordam com a ideia de, não, vamos jogar lá, porque aí a gente, alugando lá o estádio lá, a gente treina naquele gramado lá, né, 1 ou 2 dias, e a gente tem uma condição diferente, a gente tem pelo menos uma novidade. Se vai dar certo, se vai dar errado, não sei, mas a gente tem uma novidade pra colocar em campo, que é o fato de jogar numa grama diferente e tal. Se vai ter tempo de treinamento nessa grama ou não, não sei, eu não sei como é que é o contrato de aluguel, se você pode treinar 1 dia antes, 2 dias, eu não sei. O Vasco aposta que, cara, é melhor ter um fato novo do que não ter nada pra encarar o Flamengo. E eu entendo, eu acho que é um raciocínio ok, super válido, como é válido você falar, quer saber? Vou pros 2 jogos no Maracanã, torcida 6-6, seja o que Deus quiser. Tudo bem também, né? É possível que você simplesmente vai lá e consiga 2 empates, leva, não sei, 2 empates é o Flamengo, né? Você consiga lá um resultado, né? E tudo bem também, não é isso que vai decidir. Mas o fato do Vasco querer um fato novo de desequilíbrio, mesmo que seja mínimo do Flamengo, falar, pô, deixa eu tirar o Flamengo pelo menos da logísticazinha dele ali, Maracanã, Gávea, né? Todo o processinho ali que ele já tem armado ali de logística, deixa eu pelo menos quebrar isso um pouco no Flamengo, trocar o gramado, sei lá, fazer qualquer coisa que dê uma desequilibrada, que o Flamengo possa sentir ou possa não se adaptar, ele vai tentar, né? Então, eu entendo, acho que é uma decisão aceitável. Se você me falar assim, Rica, o vestiário do Vasco não gosta da ideia, eu falaria cagada do caralho. Tá botando um jogo mais rápido num gramado que não beneficia o Vasco, em tese, com os jogadores não concordando com isso. Puta cagada. A partir do momento que eu sei que os jogadores do Vasco, ou pelo menos uma parte deles, foi consultada sobre isso, aí não. Aí você já tira essa parte da responsabilidade da direção. Porque, pô, eu perguntei pros caras que vão jogar. E os caras que vão jogar falaram que gostaram da ideia. Então, aí é de todo mundo a decisão. O que também joga um pouco na bunda dos jogadores a responsabilidade, né? Tipo, ó, vocês concordaram, agora vocês se viram aí também. Porque tá tudo muito em cima, né? De treinador, diretoria e tal. E os jogadores do Vasco em si são cobrados, mas pouco cobrados nos resultados finais, né? Então, decisão e a hora de Coutinho. Né, Coutinho? Tá na hora, hein, Coutinho? Tá na hora, Coutinho. Agora é a hora, hein? Tá na hora. Ontem, o Vasco anunciou a saída de um jogador, né? Anunciou a rescisão contratual de Zé Gabriel. Do nada, ali, de forma oficial, o Vasco publicou que comunica a rescisão de contrato de Zé Gabriel, cujo vínculo iria até o dia 31 de dezembro deste ano. O Vasco agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira. Então o Vasco rescindiu, né, o contrato com o Zé Gabriel, nem tentou ali emprestar o jogador para algum lugar, nada do tipo. Deve ter entrado num acordo ali com o atleta e rescindiu o contrato do Zé Gabriel, que não vinha sendo utilizado, né? Não seria mesmo utilizado nessa temporada de 2025, e o Vasco rescinde o contrato do atleta.